Olá, tudo bem? E aí, como estão vocês? Como foi? Hoje aqui é segunda-feira, não sei que dia que vocês vão estar estudando esta aula, né? Não só assistindo, mas estudando. Então vamos lá. Toda a força aí que a gente puder ter, né? Vamos falar hoje sobre a condução da seiva, né? Há muito tempo se tenta explicar a condução da seiva. Eu mesmo aqui já falei para vocês sobre a seiva bruta, sobre a seiva elaborada, né? Por onde que elas sobem, por onde que elas descem. Mas quais são as forças físicas? Quais são as forças que determinam que o fenômeno aconteça, né? Como que isto acontece? Como que a seiva bruta, a água e os sais minerais saem de lá debaixo da terra e às vezes atingem o topo de uma árvore de 40, 50, 60 metros de altura, né? Num vaso celular extremamente diminuto, né? Como que isso acontece, né? Então, nós vamos tratar de ver algumas teorias, alguns conceitos aqui que tentam explicar este comportamento ou esta ação fisiológica da planta, né? Tá? Então, seiva bruta a gente já sabe que são os sais minerais mais a água, né? Então, a água quando entra pela parede celular, quando entra pelas células, né? Pelas membranas, carrega com elas alguns sais minerais em alguns sistemas, né? Temos o sistema que é por entre as membranas, temos os sistemas que é por entre as células, né? Certo? Então, é absorvida do solo desde a raiz até as folhas, né? Até a copa da árvore. Por que até a copa da árvore? Porque é lá onde vai haver a matriz fotossintética, a ação fotossintética. A gente já conversou sobre isso também, perfeito? Então, em muitos casos, isso pode ser referente a muitos metros de altura, né? Pode ser alguns centímetros, como alguns vegetais rasteiros, arbustivos de baixa dimensão, mas pode também atingir árvores de grande porte, de grande altura. No passado, falava-se até mesmo em células especiais que bombardeariam esta água para cima, né? Porém, essa teoria foi eliminada. Ou seja, se dizia que haviam células especiais somente para bombear, porque é necessário uma força tão grande para esta água chegar lá em cima, 40 metros de altura, 30 metros de altura, que se acreditava então que haveriam estas células. Porém, isso já não se acredita mais, tá? Algumas explicações merecem ser analisadas e discutidas, pois alguns estudiosos acreditam que não exista um único fator, mas sim vários fatores que acontecem simultaneamente e fazem então e permitem então com que a água e os sais minerais cheguem até as copas das árvores, até as folhas, né? Descer todo santo ajuda, né? Descer, seiva elaborada, desce, morro abaixo, tranquilo. Agora, e subir, né? Como que isso acontece? Então, a primeira teoria é sobre a capilaridade, tá? Envolve a coesão intermolecular, então as moléculas se fundem, se tornam coesas, né? Da água e a adesão de suas moléculas às paredes dos vasos do xilemas. E aí, por adesão às paredes do vaso do xilema, elas vão subindo por capilaridade, por pressão, né? Tá? Tal fator permitiria a ascensão da água para a planta ou pela planta. Porém, apesar de sua ocorrência, a capilaridade não pode ser responsável isoladamente pela subida de água em plantas muito altas. Por quê? Porque para haver capilaridade é preciso que haja uma diferença de fluxos, né? O professor de física de vocês já deve ter explicado os efeitos ou o fenômeno da capilaridade, quando você tem tubos, um tubo a água sobe, no outro a água desce. Então precisa haver essas tensões ou essas diferenças de pressões
para que haja essa capilaridade, né? E para que haja diferença de pressão lá em cima, então tem que ter algum outro fenômeno, tem que ter alguma outra coisa, porque senão não vai haver diferença, não vai, alguma coisa lá em cima está demandando aquela água, né? Fazendo com que aquela água suba, né? E aí o processo de subida acredita-se que é pela coesão intermolecular, mas tem que ter algum outro fenômeno conjunto. Um deles, outro, é a pressão positiva da raiz, né? Considera-se esse fenômeno como uma pressão ocasionada pelos tecidos da raiz que levaria a seiva para cima em movimento ascendente. Essa pressão ocorre devido ao fato da solução existente no xilema apresentar alta concentração, ou seja, hipertônica, né, em relação àquela existente no solo. Dessa forma, a água é puxada para o cilindro central e, uma vez ali, é impelida para cima. Então, diferentes gradientes de concentração de solvente e soluto. Então, acredita-se que, porque no xilema tem uma concentração maior, né, de uma hipertonia, né, um meio hipertônico maior, a água do solo acaba sendo absorvida pelo meio hipertônico, né, tá? Isto se faz, lembra-se, é a absorção passiva, né, do meio hipotônico para o hipertônico, tá? E assim, então, a água sai lá das raízes, sai lá do solo e chega até o cilindro central, chega até o xilema. Tá? A pressão positiva da raiz pode ser verificada através da exsudação. Então, a exsudação, o que é? Nós vamos ver o que é esse fenômeno. Tá? Isto é, perda da água. Então, a exsudação é uma perda da água pelas plantas em condições diversas, em condições específicas, né, do meio ambiente. Então, a perda de água em partes seccionadas de alguma planta. Então, algumas partes da planta começam a gotejar, a perder água, né? Então, contudo, a pressão positiva da raiz não explica a ascensão da seiva em grandes árvores. Em algumas delas, nas coníferas, esse fenômeno não ocorre. Então, ela explica, né, a pressão positiva da raiz, explica a chegada da água lá do solo até a raiz, até o xilema, né? Então, sai do solo, passa pela raiz, passa pelo floema, pelo câmbio, pelo filogênio, chega até o xilema. Então, isso se explica pela pressão positiva da raiz, do meio hipotônico para o meio hipertônico, né? Absorção passiva. Agora, não explica como sobe. Então, nós já temos dois fenômenos aí. A capilaridade, que é a questão da coesão das moléculas, e agora a questão da pressão, né, positiva das raízes, tá? Certo? Então, essa exsudação é também chamada de gutação, né? É a pressão positiva da raiz. A pressão positiva da raiz faz com que fique entrando água o tempo inteiro para a planta. E em algumas circunstâncias, por exemplo, baixa temperatura, umidade relativa do ar muito alta, né? Faz com que, então, a planta comece a gotejar esta água, né? Por quê? Porque ela não precisa desta água, tem água excedente no meio ambiente, né? Então, em algumas plantas, a pressão da raiz é responsável pela gutação, né? Fenômeno de eliminação de água na forma líquida pelas folhas. Ocorre nos hidatódios das folhas. Acontece quando o solo está bem suprido de água. Então, vamos supor, depois de muita chuva, o solo se encharcou, está 100% úmido, tem muita água acumulada ali, a planta vai absorver essa água, porque no xilema, o xilema ele é mais hipertônico, então ela vai absorver e essa água vai subir, né? Vai chegar lá nas folhas e ela vai começar a ser
gotejada ou expelida da folha, né? Então, quando o solo está bem suprido de água, a umidade do ar é elevada, choveu muito, está muito úmido e a temperatura é baixa, então tem pouca temperatura no ar, né? Então não tem muito processo fotossintético, a planta não está num processo de produção de energia, de consumo de toda aquela água. O que torna então a transpiração nula. Então, isso faz com que a planta não precise transpirar, porque se a temperatura é baixa e a umidade relativa do ar é muito elevada, a planta não precisa estar fazendo fotossíntese e fazendo respiração ou transpiração, né? Ela tem um processo aí, por causa das temperaturas baixas, um processo metabólico mais lento, e aí essa água acaba sobrando. Essa água aqui ia ser consumida junto com as moléculas de CO2 para a síntese de glicólise, né, ou glicose, tá? Teoria da coesão e tensão ou teoria de Dickson. Então, proposto por este botânico irlandês, Dickson, e atualmente é muito aceita para explicar o transporte ascendente da seiva bruta. Propõe que a subida da seiva está diretamente relacionada à perda de águas pelas folhas. Então agora eu posso falar isso. Então lembra, estava falando da capilaridade, que lá na física vocês aprenderam os exemplos de vasos condutores, né? De qual é o vaso que se enche primeiro, qual o tubo, né? Vocês aprenderam isso lá na física. Mas precisava ter alguma coisa que puxasse a água, né? E o que puxa a água para cima? Justamente a saída da água da planta. Ou porque ela é transformada em glicose, ou porque ela é evaporada, evapotranspiração, porque ela é transpirada, ou porque ela é gotejada. Então essa saída da água vai formando como uma espécie de tubo, de vácuo, né? Ou de um espaço vazio, e esse espaço vazio acaba succionando a água que está nos capilares do xilema, né? Tá? Através da transpiração, que assim atuaria como uma força de sucção da água presente no xilema. Então é isso. Então está saindo água, ela está sugando mais água por pressão, né? Tá? Ao perder a água de forma contínua, as células do mesófilo, lembra o que é mesófilo? O tecido das folhas, né? Tem sua concentração osmótica aumentada. Então, novamente, perdeu água, concentrou os sais, tornou o meio da folha mais hipertônico. Esta transformação em hipertônico também faz com que demande-se mais água. Para quê? Para que haja equilíbrio de soluções, equilíbrio dos meios, né? E passam a retirar a água presente nos vasos do xilema. Isso faz com que a coluna de água suba de forma contínua e sob estado de grande tensão, né? Então, a sua concentração osmótica, lembra o equilíbrio osmótico, soluto e solvente tem que estar mais ou menos próximos, né? Passo a retirar a água presente nos vasos do xilema para justamente balancear as células que perderam água e que por isso aumentaram a concentração dos seus solutos. Isso faz com que a coluna da água, então isso vai puxando uma molécula atrás da outra, né? Suba de forma contínua e sob estado de grande tensão. Então aqui é um exemplo de uma árvore, né? Gradiente potencial da água. Então da raiz ela vai subindo por aqui. Como aqui tem as folhas, em dia quente vão estar transpirando, vão estar perdendo água, ou em dias frios com excesso de água vão estar provocando gutação, né? Certo? Essa saída da água das células, dos mesófilos, vai fazer com que a água suba, vai criar uma pressão, vai sugar a água, né? Vai sugar a água. Como a gente faz quando a gente quer beber um refrigerante de um canudinho? O que a gente faz? Sugamos, criamos uma força de tensão que puxa esta água de lá do refrigerante, ou do copo, ou do suco, para a nossa boca. E isso acontece aqui, quando a água sai das folhas, ela gera esta tensão, né? Tá? Ok?
Então, aqui eu tenho um esquema para vocês que representa isso, depois vocês leem com atenção, que é basicamente o que eu já falei aqui para vocês, tá? E aí vocês leem e revejam. Ainda que esta tensão seja alta, né, a coluna de água se mantém. Então, se fosse muito alta, ela poderia se romper, mas ela é alta, mas ainda mantém toda a coesão. Por que mantém a coesão? Porque daí puxa uma molécula que vai puxando a outra, vai puxando a outra. Já pensou se ela se rompesse? Puxou uma molécula, chegou lá na folha. Agora tem que puxar outra molécula, vai ter que pôr muito mais força para puxar aquela outra molécula. Se tem força de coesão, elas sobem todas juntas, né? Tá? Devido às forças de coesão. Um outro exemplo, um teste de provar a força de coesão é esse aqui. Olha lá, como que o mosquito consegue ficar sobre uma água, como que uma folha, como que um pó às vezes consegue cair na água e não afundar. Porque existe uma força de coesão das moléculas da água que, ao não ser quebradas, ela permite que o indivíduo, né, seja vegetal ou animal, permaneça sobre a superfície da água, tá? E também as forças de adesão que se verificam entre as moléculas e as paredes dos vasos lenhosos. Então, forças de coesão e forças de adesão. Aderem às moléculas de água às paredes dos vasos, fazem uma adesão mesmo, tá? Certo? Percebe-se, e as paredes dos vasos lenhosos, que são os xilemas e fluemas, né? No caso aqui nós estamos falando da seiva bruta, nós estamos falando então do xilema. Percebe-se a grande importância dos reforços de lignina nos vasos do xilema. Então, esses reforços de lignina, a gente já viu aqui, mas vai mais lá para frente ver de novo, eles acabam fazendo um reforço na parede da célula, de todo o vaso, né, de todo o sistema capilar da planta, e isso faz com que haja uma adesão das moléculas de água às paredes celulares, né? Tá? Então aqui eu trago o exemplo do mosquito novamente para mostrar a força de coesão. Depois nós temos as forças de adesão que aderem à água às paredes dos vasos lenhosos, né? E aqui um exemplo só de como acontece, né, as uniões entre águas e moléculas de água, tá certo? Ok? Os reforços de lignina são necessários para evitar o colapso dos vasos. Por se não tivesse esses reforços, junto com a sucção da água, estaria se sugando, estaria se succionando também a parede do vaso ou a própria célula inteira, né? Como existem reforços de lignina que prende uma célula a outra, essa força ela se dissipa, né? Então eles fazem uma resistência a essa força, tá? Já que a pressão é muito grande durante o transporte. A condução da seiva bruta pelos vasos do xilema pode ser comprovada por esse experimento. Vocês podem fazer isso na casa de vocês. Coloquem lá num copo de água um colorante, né, seja qual cor for, e coloquem uma flor branca neste copo. Vão passar alguns dias, vocês vão ver que essas flores se tornaram coloridas, né? E nesse experimento, mais hipotético e mais interessante ainda, se fez a união, a junção de dois caules, né? Ou a abertura de um caule para que fosse colocado nos dois copos, e aí gerou uma flor de duas cores, tá? Certo? Então, coloca-se a haste de uma flor em contato com uma solução colorida. Verifica-se que após algum tempo, as pétalas da flor se tingirão da cor do corante, né? Cortando-se a haste transversalmente. Então, agora a gente pega essa haste aqui e faz um corte aqui, transversal, e aí a gente analisa, e aí a gente vai ver que as células do xilema estão tingidas pelo corante, mostrando que o quê? Que somente as células do xilema é que levaram a água colorida da haste até a flor, não foram as do fluema,
tá? Comprovando seus movimentos ascendentes. Ocorre o mesmo com a seiva bruta, né? Então, além da água, a seiva bruta acontece o mesmo fator. Então, novamente aqui, nós temos seiva bruta, célula, estoma, água, ar, tensão, né? Essa figura eu já mostrei para vocês, que é o gradiente de potencial hídrico, né? Então, pela força, pela pressão positiva das raízes, a água entra das raízes e vai até o xilema, por capilaridade, força de coesão e força de adesão, esta água passa a subir até as folhas, onde então vai sofrer fotossíntese ou senão será perdida para o meio ambiente. Em ambos os casos haverá saída da água do sistema e essa saída faz com que mais água seja atraída para o topo da árvore, né? E na relação à seiva elaborada, né? Então, seiva elaborada, a gente já sabe, estamos lá em cima e agora nós precisamos mandar esta seiva elaborada para todas as partes da planta, porque todas as partes da planta necessitam de glicose, né? Então, o transporte da seiva elaborada é feita pelo floema, então, por fora, xilema por dentro, né? E floema por fora, tá? Vasos liberianos. A comprovação desse transporte é possível por meio do anel de Malpighi, corte no caule, ou pelo estrangulamento do caule com um arame. Então, como que a gente consegue comprovar a questão da descendência da seiva elaborada, né, pelo floema? Anelando a árvore, colocando um anel ou um cordão de alumínio e amarrando bem para evitar, para estrangular o caule mesmo, né? Então verifica-se com esse experimento que acima do corte forma-se um espessamento. Então acima do ponto do corte vai haver um espessamento. Por quê? Porque é toda a seiva elaborada que vai chegando ali e não tem mais para onde ir. Então ela vai se acumulando ali, tá? De tecidos ocasionado pelo acúmulo de material orgânico que não pôde passar devido à retirada do floema. Então, aquela seiva elaborada chega ali, já não tem mais floema, ela não pode passar, ela fica estagnada ali. E ela vai acumulando, vai acumulando e vai acumulando, tá? Até um momento que aconteça algo com ela, ou ela é reaproveitada, ou ela é eliminada totalmente, interna ou externamente, tá? Neste caso, as raízes não recebem mais a seiva quando a árvore for anelada, né, elaborada, provocando dessa forma a morte da planta, e aí vai causar a morte da planta, que é um sistema chamado anelamento. Quando nós queremos cortar uma árvore, quando nós queremos eliminar uma árvore, quer seja por qual for a razão, tá? Lembrando que desmatar é feio, só em últimos casos, mas vamos supor que precisamos retirar uma árvore, tem construções civis ou tem ameaças muito próximas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o anelamento dessa árvore. A gente vai tirar a parte do floema desta árvore, vai ficar com o xilema exposto, e aí toda a seiva elaborada que chegar ali não vai conseguir descer. Não conseguindo descer, ela não está mandando alimento para as raízes. Lembra? As raízes precisam se alimentar, precisam receber a seiva elaborada. E não chegando a seiva elaborada, as raízes então começam a definhar e morrer, tá? Então a seiva elaborada não só transporta açúcares, mas outras substâncias orgânicas, como aminoácidos e alguns hormônios. Então, além da glicose, além dos elementos fundamentais para as sínteses da planta, também as enzimas, os aminoácidos e alguns hormônios são impedidos de chegar até a raiz, né? E a hipótese de München, então, hipótese do deslocamento da pressão ou teoria do fluxo em massa, o botânico Ernst Münch, 1927. Eu já falei para vocês, eu fico abobado com essa história. 1927, não tinha nada e os caras inventaram um monte de coisa, entenderam um monte de coisa que seguimos até hoje, né? Então, explica a condução da seiva elaborada. Então, aqui eu coloco para vocês. Seiva bruta vai pelo xilema na parte interna, né?
vai estar subindo a água mais sais minerais. Passa de um vaso para outro, né? E depois lá nas folhas também, depois de elaborada, vai descer pelos vasos do fluema, né? Então chegou lá em cima, água mais CO2 vai fazer fotossíntese, certo? Vai armazenar esta energia, então, e aí pode estar de duas formas, né? Ou na forma produzida ou na forma já armazenada, e o gradiente de concentração. Aqui a concentração é maior, aqui ela é menor, tá? Órgão de consumo ou de reserva. De acordo com München ainda, a fotossíntese provocaria um acúmulo de açúcares. Então, a fotossíntese está lá na folha, lá na árvore. Ela vai estar, tem água, tem CO2, tem energia, ela vai estar constantemente realizando fotossíntese. Isso vai fazer com que haja muito mais produção de energia do que necessariamente a demanda por essa energia ou a necessidade por essa energia, tá? O que faria com que as células, em virtude da pressão osmótica, retirassem do xilema alguma grande quantidade de água. Então, agora por um processo chamado de absorção ativa, porque tem muita água, tem muita seiva no sistema, algumas células, algumas plantas permitem com que a água do xilema, né, saia para outros componentes, né, para outras estruturas celulares, saia do xilema e vá para o fluema, né, tá? Então isso é devido a alguns fatores aí, mas principalmente ao excesso de açúcares presente no sistema. Então, xilema mais água, né, sobe pelo xilema, desce pelo fluema, lembrando que há uma intercomunicação entre as células, né? E aqui nós vemos o quê? Uma elevada concentração de açúcar vai gerar sacaroses, né? E aqui nós temos células de companhia, recebedor da célula raiz, tá? Os açúcares, então, passariam aos tubos crivados do fluema por transporte ativo, tá? O que é transporte ativo? Do mais hipertônico, ou do mais concentrado, para o menos concentrado, aumentando ali a concentração e fazendo a água passar por osmose do xilema ao fluema, e daí sob pressão para os demais órgãos da planta. Nas raízes e outros órgãos, os açúcares sairiam do fluema por transporte ativo, reduzindo assim a pressão nos tubos crivados. Então, isso também é um sistema, é uma forma de o organismo se equilibrar, né? Por quê? Porque ele vê onde tem excesso de açúcar, excesso de água, ele vai fazer uma troca. Lembrando que sempre quando for transporte do meio hipertônico para o hipotônico, nós estamos falando de transporte ativo. Se for do hipotônico para o hipertônico, nós estamos falando de transporte passivo, tá? Então, esses açúcares seriam então consumidos ou armazenados na forma de amido. A gente já viu isso, né? A gente já viu isso, né? Como é que faz-se a reserva nutritiva de alimentos, né? Na forma sempre de amidos, tá? Onde? Lá nos cloroplastos, né? Daí nós temos também os amiloplastos, nós temos várias outras organelas específicas para armazenamento de reservas nutritivas. Portanto, estabelece-se uma diferença de pressão osmótica entre as regiões de produção, tecidos clorofilados, lá onde aconteceu a síntese fotossíntese, né? Síntese da fotossíntese, né? E regiões de consumo e armazenamento. E aqui nós temos dois exemplos. Então, nós temos um meio hipotônico e um meio hipertônico. Então, vamos pensar aqui solo e aqui o xilema, onde tem mais sais. Então, essa água vai sair daqui e vai vir para cá, que vai depois, por capilaridade, subir, passar por este cano e descer no recipiente B, que tem uma solução mais diluída do que a sua parte interna. Então, se ela é mais diluída, né, tá certo?
ela vai começando a alterar a sua solução, a sua concentração até atingir um equilíbrio. E aí nós temos também um outro tubo de passagem. Então, a água entra no recipiente A devido à maior concentração, né? Concentração de quem? Do A, né? O que determina a formação de uma força hidrostática. Então, tem uma força atuando aí hidrostaticamente ou nas pontes de hidrogênio, provocando um fluxo de água e açúcares de A para B. Então, provoca um gradiente aí de transporte de A para B, através do tubo superior, né, o tubo C. Cria-se uma corrente que irá diminuindo gradativamente à medida que as concentrações se igualam. Então isso vai acontecer, vai começar, vai sair, vai chegar um momento que isso está em equilíbrio novamente, né? Tanto o lado direito, esquerdo, quanto o lado direito. Então eles vão estar em equilíbrio, e aí então já não se percebe mais tanta esta questão de transporte ou de passagem de um meio para outro. Então um quadro aqui, resumo, né? Osmômetro contendo solução concentrada de açúcar. O que é osmômetro? Osmômetro é este aparelho utilizado para fazer testes, né? Tá? Parênquimas clorofilianos da folha. Então está comparando aquele teste do osmômetro, né, que a gente viu aqui, esse aqui, comparando com o que acontece nas folhas. Então, onde que acontece essa diferença de solução concentrada? Lá nos parênquimas clorofilianos da folha. O osmômetro B, contendo água destilada, outros órgãos da planta onde ocorre o consumo ou a reserva, né? Por exemplo, as folhas, tá? Tubo de comunicação, ou líber ou fluema. Então, nós temos o tubo de comunicação ascendente e descendente. Aí nós temos o xilema, que é o ascendente, e o fluema, que é o descendente, tá? E recipiente com água destilada, que é o tubo B que a gente viu aqui nessa imagem, tá ok? E aqui um exemplo para vocês, então, disso que eu estou falando. Tubo A com a saída de água do xilema, né, lá nas folhas, no mesófilo das folhas, vai fazer sua fotossíntese, sua troca, e vai descer, né, e vai atingir as raízes e o solo novamente. Então esse é o ciclo de entrada de água no xilema, corrente de transpiração, saída de água, transporte ativo de sacarose para o fluema, entrada de água no fluema, fluxo de pressão, saída da sacarose pelos órgãos de consumo de reserva, tipo raiz, tá? Então dessa forma, pessoal, a gente olhou a condução das duas seivas, a seiva bruta de cima para baixo, de baixo para cima pelo xilema, e a seiva elaborada de cima para baixo pelo fluema. Existem pontos de comunicação entre os dois vasos, os distintos vasos. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.